Então vamos falar um pouquinho agora, entrando já um pouquinho no novo CPC, começando pelo IRDR, né? Que é o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas e os seus efeitos no âmbito do juizado. O que é esse incidente? Que esse IRDR objetiva? Ele objetiva trazer uma uniformidade maior, um tratamento mais isonômico dentro do judiciário. Ou seja, não pode ser como é hoje, ou como estava ocorrendo, tipo assim, bom, eu vou ver qual é a jurisprudência do tribunal e vou ver qual é a jurisprudência da turma recursal. Naquilo que for melhor entrar na turma, eu entro na turma, e naquilo que for melhor entrar na jurisdição ordinária para ir para o tribunal, eu vou para o tribunal. Então havia uma certa dissonância de entendimentos entre jurisdição do procedimento comum e dos juizados especiais. Então esse incidente de resolução de demandas repetitivas, entre outras coisas, ele objetiva dar um tratamento mais isonômico para os segurados. Imagina aquela situação de que duas pessoas, amigas ou vizinhas, ou às vezes da mesma família, têm seu processo decidido de forma diferente, em situações idênticas, pela questão de direito, nem pela questão de fato, né? Então isso não é razoável. Mas quando é cabível a interposição desse incidente? É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver simultaneamente efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito. Então não é questão de fato, é questão de direito. Então há controvérsia de interpretação. E risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, ou seja, de tratamentos diversos. Um exemplo de IRDR interposto recentemente. Da aposentadoria do professor, ensino médio fundamental. Discussão acerca da incidência do fator previdenciário, havendo julgamentos diversos com ofensa à isonomia e à segurança jurídica. O que acontece? Isso foi proposto no TRF da 5ª Região, tem também já no TRF da 4ª Região essa mesma matéria. Por quê? O que nós estamos percebendo? Tem decisões mandando afastar o fator previdenciário da aposentadoria do professor, por alguns juízes. Tem outros mandando ou determinando que permaneça a aplicação do fator previdenciário. Vocês já viram decisões em sentidos opostos? Aqui mesmo em Belo Horizonte? Dentro das turmas recursais. Primeira instância do próprio juizado. Dependendo, um juiz aplica, outro não aplica. Aplica o fator? A maioria não aplica e tem alguns que aplicam. Muito bem. Bom, essa matéria, para ter uma ideia, o porquê que está assim. A TNU, no julgamento, até que fui relator, foi afastado do fator previdenciário, determinando que somente quando trouxer ganho ao professor, ele se aplica, nunca para criar um redutor no valor do cálculo da renda mensal inicial. No âmbito do STJ, nós temos precedentes dizendo que não se aplica por ser aposentadoria especial e mais uns quantos dizendo que se aplica por não ser aposentadoria especial ou porque a lei diz que se aplica. Então, aí o juiz, quando vai julgar, ele diz, bom, eu posso escolher aplicar ou não aplicar porque eu tenho precedente nos dois sentidos. E aí, um professor pode ter afastado o fator e o outro, a incidência do fator permanece.
Bom, então o IRDR, o que vai acontecer? Ele vai ser julgado, né? Vamos pegar aqui, vamos imaginar depois um outro caso também. Ele vai ser julgado no TRF da quinta, no TRF da quarta, e com o julgamento desse IRDR, os juizados vão observar o que o tribunal decidiu. No caso da quarta região já está fácil. Por quê? O tribunal, agora em julho de 2014, a Corte Especial declarou inconstitucional a aplicação do fator previdenciário na aposentadoria dos professores. Certo? Diz que não se aplica. Agora entrou o IRDR lá, o que o tribunal vai acabar decidindo? A mesma forma que já decidiu a Corte Especial e mandar que todos os juizados obedeçam. E se o juizado não observar isso? Reclamação para o tribunal, direto, com relação já à sentença do juiz de primeiro grau. Cabe a reclamação. Todo mundo é obrigado na região a seguir o que for decidido no IRDR. Não pode mais o juiz, não vou seguir o que foi decidido no IRDR, vou seguir uma decisão que tem lá do STJ de 2003, ou 2004, 2005, sentido contrário. O IRDR foi decidido agora, tem que ser observado. Certo? Então, se tiver da desaposentação, da mesma forma. Tá? O IRDR, uma vez decidido, ele impõe a observância tanto pelo juiz da vara comum, como pelo juiz do juizado. Esses dias eu estava fui dar uma palestra, e em um determinado local, e alguém me questionou, disse, lá no meu estado, que tem professores que querem entrar com a ação para afastar o fator previdenciário, os dos juizados afastam, da vara comum não. Só que para entrar no juizado você tem que fazer uma renúncia e o valor de atrasados daria em torno de 100 mil reais, afastando o fator. E aí a renúncia é muito grande. Mas se entrar sem renunciar na jurisdição ordinária, o procedimento comum, vai perder porque os juízes decidem contra. Se entrar nos juizados, vai ganhar porque decide a favor. E aí estava naquele dilema. Renuncia e entra nos juizados, onde a jurisprudência é favorável, ou não renuncia e corre o risco de perder sem a renúncia no procedimento comum. Então isso é muito ruim. Não pode haver essa insegurança jurídica, não é verdade? É uma insegurança para quem está entrando com a ação. Muito bem. Então, de uma vez definido, vai aplicar para toda a jurisdição naquela região. Mas a decisão do tribunal cabe recurso? Vai caber recurso para o STJ. Maria Clara, tchauzinho. Cabe recurso para o STJ. E o STJ, a partir da decisão que ele tomar, então vai prevalecer para todo o país. Certo? Então, vamos supor, TRF5, TRF4 digam que não aplique o fator previdenciário, o INSS vai recorrer ao STJ. Vai para o STJ, vamos supor que ele diga, aplica, cai por terra todos os precedentes favoráveis e passa a valer o julgamento que o STJ der no IRDR. E vai aplicar o fator daí, tanto no juizado como na jurisdição ordinária, tanto da primeira, da segunda, da terceira, da quarta e da quinta região do país inteiro. Não, esse do TRF4, o da Corte Especial já foi julgado, mas como recurso normal, né? Já está julgado. O IRDR foi proposto pela Gisele, doutora Gisele, que é a minha coautora ali do livro, foi proposto, está fazendo uns 10 dias aproximadamente, que ela propôs lá no TRF4. Ainda não foi julgado. Pois não?
Onde que encaixa o IRDR? Muito bem. Eu vou te dar um exemplo. Já que eu falei da Gisele, como a Gisele fez? Ela entrou. Como é que ela entrou com esse IRDR? Ela entrou no juizado especial lá de Santa Catarina, pedindo para afastar o fator previdenciário do professor. A sentença foi de improcedência. Ela recorreu para a turma, para a primeira turma. A primeira turma lá entende que aplica o fator. Manteve a sentença aplicando o fator. O que ela fez? Ela fez um incidente de uniformização para a turma nacional, porque a turma nacional diz que cabe, e ao mesmo tempo ela fez uma petição, como se fosse um recurso, para o presidente do tribunal, do TRF, pedindo a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas, porque o que estava acontecendo? Dentro da região, ela pegou algumas decisões que ela tinha em processos dela, tinha decisão favorável e decisão contrária. Então, ela fez o pedido ao presidente do tribunal para que fosse instaurado um incidente de resolução de demandas repetitivas. Como é que é instaurado? Aqui, ó. O pedido pode ser instaurado, dirigido ao presidente do tribunal, pelo juiz ou relator por um ofício, o próprio juiz pode, pelas partes por petição. Não é preliminar, é uma petição. Então, quer dizer, tu teve o processo julgado, pode ter sido pela vara comum ou pelo juizado especial. Se você perceber que há diversidade de entendimento sobre a mesma matéria na região, você pode, como parte, fazer uma petição ao presidente do tribunal e dizendo, ó, tá uma bagunça, tem um juiz de um jeito, outro do outro, está gerando uma falta de isonomia, uma insegurança jurídica, gostaria que o tribunal julgasse essa matéria nesse incidente de resolução para uniformizar o entendimento. Aí o que o presidente do tribunal faz? Ele manda distribuir para um relator, no caso do Tribunal da Quarta Região, é para a seção de direito previdenciário, porque é a matéria previdenciária, se fosse envolvendo mais uma matéria seria pela Corte Especial, e a partir daí o que é? É ouvido o Ministério Público, é ouvido também as partes interessadas e depois pauta-se para julgamento. Julgado, essa decisão, então, vai valer para aquele processo e para todos os demais. Por isso se admite amicus curiae. Por exemplo, uma parte que também tem processo daquela mesma matéria soube que alguém apresentou. E isso vai dar divulgação. Ele pode também ingressar no processo, juntando novos argumentos, querendo fazer sustentação oral também e assim por diante. Tá? Então, é assim que funciona. Então, para nós entendermos, eu estou pegando esse caso aqui, o outro que é dos 25%, só para nós entendermos aqui um caso prático, hipotético, mas é assim que vai funcionar. O segurado do INSS, ele ingressa com a ação no JEF de Belo Horizonte, postulando o adicional de 25% no valor da sua aposentadoria por tempo de contribuição, pois passou a depender de auxílio permanente terceira pessoa. Proferida a sentença de procedência, recorre o INSS para uma das turmas recursais. O relator do recurso, aí aqui o próprio relator, constata que tramitam dezenas de processos nas turmas, com a mesma controvérsia. E ele decide oficiar ao presidente do tribunal, da primeira região, solicitando a instauração do IRDR. O ofício foi instruído com cópia de vários recursos para demonstrar a reiteração da demanda, bem como de decisões das turmas em sentido diverso, ofendendo a isonomia na solução das causas. E aqui o pedido. Poderia ser feito pela parte? Pode. Pode ser feito pelo Ministério Público? Pode. Pela Defensoria Pública? Pode. Pode quando está em primeiro grau? Pode. Quando está em turma recursal? Também. Quando está no tribunal? Também.
Certo? É bom avisar, tem que avisar o juiz. Sim, não, tem que apresentar logo. Tem que apresentar. Mas nós já vamos ver que como é que vai ficar a questão do pedido de uniformização, mas não pode ser deixado de apresentar. Por que que não pode ser deixado de apresentar o pedido de uniformização nacional? Vamos imaginar que chega lá o presidente resolva, diz, olha, distribui para o relator indefere liminarmente porque não constatou que há uma multiplicidade de causas sobre aquela matéria. Ele pode ter interpretado diferente, ele entendeu? Não, isso aqui são alguns casos isolados que não é o caso do IRDR. E arquiva. E você tinha oportunidade de entrar com pedido de uniformização, ele não suspende o prazo. Tá? Concomitante. Tá? Não, IRDR cabe recurso para o STJ. Bom, então, nesse caso, o incidente foi distribuído lá no TRF1, o relator admitiu o incidente e determinou, aqui é que está, ele determina, se ele quiser. Mas, nesse caso aqui, que nós estamos tratando, ele determinou a suspensão dos processos pendentes que tramitam na região. Mas o que acontece? Ele vai determinar a suspensão, se ele admitir, suspende. Então, quem apresentou o pedido de uniformização, no prazo, fez bem. Não vai andar o pedido de uniformização, vai ficar suspenso. Se o IRDR não for conhecido por algum motivo, não for julgado ou foi determinado sem apreciação do mérito, o pedido de uniformização será por seguimento. Mas se a parte não apresentou, ela perdeu o prazo. Bom, então foram ouvidos os interessados e o Ministério Público. Aí o IRDR, ele é pautado para julgamento e é fixada a tese. No caso aqui eu estou colocando, para nós até incrementarmos um pouco, no sentido que o adicional de 25% é devido apenas para aposentadorias por invalidez, diante da falta de previsão legal para os demais benefícios e em respeito ao princípio do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário. Bom, esse julgamento, no sentido contrário, a parte pode recorrer também para o STJ. Ou pode o INSS, quando for favorável aos segurados, recorrer. Ou a parte, os interessados, em sentido contrário aos segurados, também recorrer. Então, provavelmente, o que nós teremos na prática? Quando o IRDR vai ser julgado pelo tribunal, nós vamos ter recurso. Ninguém vai deixar transitar em julgado. Aí essa matéria vai para o STJ. Chegando no STJ, o STJ vai julgar, num sentido ou no outro. E aí vai acabar uniformizando no Brasil todo. Perfeito? Então, esse instrumento é um instrumento novo, mas tem um detalhe importante aqui desse IRDR. Ele cabe de matéria processual também, e não só de direito material. O que acontece hoje no âmbito dos juizados? Não cabe incidente de uniformização em matéria processual, só de direito material. O IRDR cabe de questão de juizado de direito processual também. Julgado o incidente, então a tese jurídica será aplicada aonde? A todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal. Inclusive aquelas que tramitam nos juizados especiais do respectivo estado ou região. E mais, se aplica aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal. Então, o caso em estudo, a turma recursal julgou, vamos supor que transitou em julgado, ela julgou daí improcedente, seguindo a decisão do IRDR da primeira região. Aí o segurado, vamos supor, como no nosso caso que a gente está estudando, a turma ela
ela suspendeu antes de julgar, aguardou o julgamento do tribunal. Quando o tribunal julgou, ela veio e seguiu o tribunal, julgou improcedente. Aí o segurado ingressou com um pedido para a TNU, e dizendo que a TNU decide favorável à sua pretensão. Não sei se vocês entenderam a situação. Chegou na turma, a turma não julgou, avisou o tribunal, que tinha múltiplas ações nesse pedido, o tribunal julgou o IRDR, disse que não cabia. Aí a turma seguiu o tribunal e disse, olha, teu pedido é improcedente. Aí vem a parte e diz, olha, tem uma decisão do TRF1, mas tem uma decisão da TNU que diz que cabe. Eu vou recorrer agora para a TNU. Pode levar o caso para a TNU? Não sei se vocês entenderam. A contrariedade de entendimento entre o tribunal e a TNU, como é que fica agora? Vamos tentar mostrar aqui no quadro. Para entendermos aqui, né? Um pouquinho essa parte recursal. TRF da primeira região vai demorar uns 10 anos, mais ou menos. Então vamos imaginar aqui, né? O que aconteceu? O GF julgou, tá? Teve o julgamento do GF de... Foi improcedência que eu falei? Improcedência, né? Julgou improcedente. Chegou na turma. A turma recursal, ela não julgou. Ela mandou para o TRF. Aí o TRF julga. Aí a turma recursal observa o que o TRF decidiu e julga improcedente. Só que o que acontece? A TNU tem precedente que diz que é procedente o pedido. Como é que fica? No âmbito do juizado, pode prevalecer a decisão da turma ou vai ter que ser seguida a decisão do TRF? Dessa decisão da turma aqui agora, pela improcedência, o segurado vai poder apresentar o pedido de uniformização para a TNU ou o pedido de uniformização que ele já... Aqui porque que ele vai apresentar vai seguir, como é que vai ficar? Ele pode discutir essa questão de novo na TNU? Ou ela morre na turma recursal? Bom, vamos supor o seguinte. Enquanto não transitar em julgado o incidente de resolução de demandas repetitivas, a turma não vai julgar. Só que vai acontecer talvez mais fácil do que aconteça aqui no TRF da primeira região, ele é um pouco demorado, né? Então é mais provável que essas questões aconteçam o seguinte: o TRF da quarta lá julga, o TRF da quinta julga, da decisão daqueles vai para o STJ julga e o TRF1 espera o STJ julgar para ele aplicar para o dele. Não é isso que vai acontecer? É bem provável que isso aconteça. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, foi disciplinado no regimento da TNU, agora que foi mudado em 2016, que é a seguinte situação: o pedido de uniformização não será admitido em que hipótese? Quando o julgado, o recorrido pela turma estiver fundamentado em incidente de resolução de demandas repetitivas, ou seja, se a decisão da turma recursal for seguindo uma decisão de IRDR, não cabe mais recurso para a turma nacional. Só que o que vai acontecer na prática? Vejam bem, o que vai acontecer na prática?
Instaurado o IRDR no tribunal, vai suspender os processos, então, no âmbito da toda a região. O tribunal vai ter que julgar o IRDR. Ou se ele não julgar o dele, o da outra região vai julgar e vai chegar ao STJ. Quando o STJ decidir, a turma nacional vai ter que, se tiver decidido diferente, seguir o STJ. Os tribunais vão seguir o STJ, o juiz de primeiro grau vai seguir, todo mundo vai seguir. Vocês estão entendendo como é que vai acontecer na prática? Então, instaurado o IRDR daquela matéria, por exemplo, instaura o IRDR, como estava comentando lá, da aposentadoria dos professores na 4ª região. Vai determinar a suspensão de todos os processos. Vamos supor que até o final do ano o tribunal julgue lá. Tá? Tenha recurso da decisão. O tribunal lá vai julgar favorável. Vai ter recurso da decisão para o STJ. Os processos vão continuar sobrestados. Vai chegar no STJ, o STJ vai mandar sobrestado em todo o país. Até ele julgar. Aí ele leva mais um ano para julgar. Aí quando ele der a decisão final, aquilo vai valer para ele, para todo mundo. Vai valer para primeiro grau, para segunda instância, juizado, jurisdição comum e tudo. Para os casos que estão tramitando e para os futuros. E aí quando alguém entrar com a ação e que for contrária à decisão do IRDR, reclamação. É bom, aí é difícil, né? Aí vai ser difícil. Aí vai criar um engessamento. Vamos supor, vamos pegar esse caso do professor. Se por acaso o STJ diga que aplica o fator, o Supremo já disse que essa matéria não cabe recurso extraordinário. E aí o STJ julga em IRDR que aplica. Como é que vai mudar? A ideia é permanecer esse entendimento. É assim, em outros recursos extraordinários que se buscou discutir essa matéria no âmbito do Supremo Tribunal Federal, do fator previdenciário da aposentadoria dos professores, o STF tem vários precedentes dizendo que a matéria é infraconstitucional. Então, vamos supor, mesmo que o TRF da 4ª região tenha declarado inconstitucionalidade, aí o INSS agora vai entrar com recurso extraordinário. Mas não quer dizer que o Supremo tenha que admitir que aquela questão tenha natureza constitucional ou não. Não vincula ele. Oi? Ele pode não conhecer. Não, é que assim, vamos por etapas. Essa decisão, por exemplo, que o TRF da 4ª região tomou, foi num processo, num recurso entre as partes, pela Corte Especial. Não é um IRDR. Certo? Não. Sim.
Mas é que... Não, é que é o seguinte, um tribunal, ele pode reconhecer uma inconstitucionalidade de uma norma. Aquela decisão vai valer no âmbito da sua região, da sua área de jurisdição. E naquele caso específico que ele decidiu naquelas partes, mas tudo que chegar ao tribunal vincula o tribunal. Aquele. Não, por um não. Um tribunal regional federal pode reconhecer uma inconstitucionalidade, pode aplicar no seu tribunal e os outros podem julgar constitucional. Tá? Só vale naquela região. É isso que acontece, né? Por exemplo, o único tribunal que eu sei que declarou inconstitucionalidade do artigo 57, parágrafo 8º, daquela da aposentadoria especial, foi o TRF4. Eu não vi nenhum outro tribunal declarar inconstitucionalidade. Então, quer dizer, são várias questões, está dentro do seu limite, dentro da sua aplicação. Bom, então o que eu quis demonstrar aqui com o IRDR é que, assim, depois tem um outro grupo de transparência, é que é um instrumento novo, é uma via, vamos dizer assim, recursal nova, né? Que, na verdade, as partes podem invocar. Não só pode a parte, como pode o juiz, o próprio Ministério Público, Defensoria Pública, provocar que o tribunal decida uma uniformização de jurisprudência no âmbito da região. Certo? Como eu estava comentando esse caso específico, né? Vai de professores, o dos 25%, pode ter da desaposentação, pode ter de várias questões, por exemplo, nós falamos também das atividades concomitantes, da questão da aposentadoria especial por atividades perigosas, tudo isso que nós falamos aqui, tudo passível de IRDR. Bom, a questão... Não, estou te entendendo. Se o fato de o STJ já ter julgado a questão da desaposentação, se poderia ter agora um outro IRDR sobre isso. O STJ julgou em repetitivo, né? Julgou lá em repetitivo. Mas o que acontece? Agora pode ser invocado como independente de existência de IRDR, pode ser invocado pelas partes. Deixa eu pegar aqui uma outra transparência que eu vou demonstrar aqui melhor isso aqui. A questão aqui, ó. Os juízes, o 927 do novo CPC, os juízes e os tribunais observarão: 1. As decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, os enunciados de súmula vinculante, os acórdãos e incidentes de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas em julgamentos de recurso extraordinário e especial repetitivos, os enunciados de súmula. Aqui, poderia ser buscado pelo artigo 927 já a aplicação em primeiro grau dessa decisão desse recurso repetitivo julgado pelo STJ na matéria da desaposentação, pedindo então a observância, se não está sendo observado por algum juiz a desaposentação, pelo 927 do novo CPC, sem a instauração do IRDR. Mas o que eu quero dizer é que, eventualmente, pode ainda assim
ser instaurado um novo IRDR nessa matéria, alguém pode provocar. Aí o tribunal, por exemplo, vai recebendo aquele IRDR, ele vai apreciar para avaliar se é casos de instauração ou não desse IRDR com relação à desaposentação. Ele pode determinar a instauração, determinar a observância com base nesse precedente já julgado em recurso repetitivo do STJ, julgar, se chegar ao STJ, o STJ vai julgar esse IRDR seguindo provavelmente os precedentes e firmando. Nada, inobstante, tenha o recurso extraordinário independente de apreciação. Agora, com a existência de recurso extraordinário, haveria, na verdade, a conclusão do julgamento teria que aguardar, porque o que vai acontecer? Mesmo que o STJ reafirme essa matéria no IRDR, o INSS vai entrar com um novo recurso extraordinário, vai para o Supremo e esse IRDR não transitará em julgado. E aí, portanto, os processos ficarão sobrestados. O que vai acontecer na prática poderá ter um outro efeito. A instauração do IRDR poderá determinar o sobrestamento de todos os processos de desaposentação. Por exemplo, o tribunal receber, reconhecer que a matéria não está tendo um tratamento uniforme dentro da região e determinar o sobrestamento de todos até o julgamento. Poderá adotar como providência determinar o sobrestamento até o julgamento e não julgar até que o Supremo julgue. E aí o que vai acontecer? Fica tudo sobrestado, aguardando o julgamento do Supremo. Isso também poderá acontecer. Ou o próprio INSS poderá pedir e pedindo o sobrestamento de todos os processos, porque tem juiz concedendo e outros não. O INSS também pode pôr, porque ele é parte. Perfeito? Vamos então para o coffee break com direito a pão de queijo agora.